Contagem regressiva, tempo do fim, o tema do nosso domingo de esperança. E hoje vamos estudar sobre a misericórdia de Deus e o fim do mundo. Eu gostaria de orar com vocês nesse momento, que esse estudo de hoje, ele de certa forma é um pouco delicado. E é bom a gente orar, pedir a Deus sabedoria para nos mostrar a melhor forma de apresentar estudos como esse. Convido você então aí onde você está a orar junto comigo. Senhor Deus, te agradecemos que já estamos aqui na 7ª noite do domingo de esperança, para juntos estudarmos mais um tema importante da tua palavra. Esse assunto de hoje, ó Pai, vai abordar alguns outros movimentos religiosos que existem nesse mundo. Mas queremos fazer essa abordagem de forma muito respeitosa e com muito amor, porque sabemos que o Senhor ainda tem muitos filhos espalhados nesse mundo, nas diversas religiões que por aqui existem. E, portanto, Senhor, esse tema possa chegar a eles, pois é um tema que está sendo gravado aqui no YouTube. Temos a certeza que muitos poderão ter acesso, mas que esse tema possa chegar a eles de uma forma muito carinhosa, respeitosa, Senhor, para que eles entendam aquilo que o Senhor tem como verdade na tua palavra. Usa-nos nesse momento, te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Muito bem, o tema de hoje já está ali na tela, e eu falei para vocês, domingo passado e nesse domingo, nós íamos continuar estudando a respeito daquele movimento político, religioso, e de duas bandeiras que eles vão levantar no final dos tempos, que atacam frontalmente duas verdades absolutas da palavra de Deus. Vocês lembram da primeira verdade absoluta que nós estudamos no domingo anterior? Sábado. O sábado. E hoje então nós vamos estudar a respeito dessa segunda verdade absoluta da palavra, que não é relativa, é absoluta, que esse poder político religioso vai também atacar frontalmente no final dos tempos. Passa o primeiro slide, por favor, de Marcos. O mundo inteiro fala sobre permanecer jovem, evitar doenças e prolongar a vida. A mídia, de uma forma geral, fala sobre isso, em vários canais, em vários podcasts. Parece que está na moda falar sobre saúde, não é? Sobre você cuidar do seu corpo. E a gente tem muitos canais por aí, isso é muito legal, concorda comigo? Canais que contribuem para que a gente possa ter melhores informações para cuidar melhor do nosso corpo. Mas só que essa indústria da longevidade tem crescido tanto, que faz com que a busca espiritual aumente muito também. Porque quem deseja morrer aqui? Alguém deseja? Nenhum de nós tem esse desejo de morrer, Em sã consciência, ninguém tem esse desejo. E nessa busca espiritual, muitos tentam falar com mortos ou até acreditar em reencarnação. Mas por que as pessoas estão nessa busca tão desenfreada sobre isso, nesse tempo que nós estamos vivendo? Porque, irmãos, ninguém aceita de forma natural o fim, a morte. Ninguém aceita isso. Até porque Deus não nos criou para morrer. Criou? Não, esse não era o plano de Deus.
Deus não nos criou para morrer. Passa o próximo slide, por favor, Edmar. A morte é a maior o quê? Inimiga do ser humano. Você conhece maior inimigo do que esse aí? Que leva as pessoas que você ama, não é? Que leva os seus amigos, que leva os seus familiares. Essa, sem dúvida, é a maior inimiga do ser humano. E será também a última a ser derrotada por Deus. Até que Cristo venha, não é? Esse inimigo ainda vai estar por aí, fazendo essa obra, não é? Tão desagradável, que é levar as pessoas que nós amamos, e a gente espera que não faça o mesmo com a gente, né? Que a gente possa estar vivo para Cristo, para ver Cristo voltar. Mas até que Cristo venha, a morte continuará fazendo essa obra funesta aqui no mundo. Próximo slide. Somos o que? Mortais, mas não fomos criados o que? Para a morte. Olha o que diz esse texto lá de Gênesis 3, versículo 19. Abre a tua Bíblia aí. Gênesis 3, verso 19. Esse texto vem depois da queda do homem. E olha o que diz aí. Gênesis 3, 19. Após a queda, todos acharam? Amém? No suor do rosto comerás o que? Teu pão. Deus falando a Adão e Eva, né? Após o pecado. Até que tornes aonde? A terra. O que Deus está falando aqui? Sobre a morte. Pois dela fostes formado, da terra fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. A morte não é natural, como vimos aqui em Gênesis 3,19. A morte é uma consequência do quê? Do pecado. Conhecemos bem a história da queda do homem. Deus colocou no jardim uma árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou: vocês podem comer, falou para o casal, Adão e Eva, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore que está no meio desse jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que vocês comerem dessa árvore, o que vai acontecer com eles? O que vai acontecer com vocês? Saberão o bem Disse e o Deus mal. a eles. Serão conhecimento do bem e do mal. Morrerão. Essa foi a ordem de Deus. Foi o alerta de Deus. Podem comer de todas as árvores, mas no dia que comerem dessa árvore, vocês morrerão. Será que aquele fruto tinha veneno? O que vocês acham? Sim ou não? Por que eles iriam morrer então? Pela desobediência. E um dia a gente conhece a história. Lúcifer chegou ali, travestido, né, de uma serpente, começou a travar um diálogo com ela, e num dado momento ele falou então para ela o seguinte: pode comer, não tem o menor problema, certamente vocês não morrerão. Então Deus falou: se desobedecer, vai o quê? Morrer. Vai perder a imortalidade. Acabou. Vai morrer. Mas Satanás falou o quê? Pode comer, que vocês não vão perder o quê? A imortalidade. Pode comer, pode desobedecer até. Ele não falou isso, mas era o que estava nas entrelinhas. E vocês não irão morrer. Então, de onde vem essa ideia de que o homem, após o pecado, após a desobediência, continua imortal? De onde vem essa ideia? De Deus?
De quem? Satanás. Deus foi muito claro: se comer, vai o quê? Morrer. Se desobedecer, vai o quê? Morrer. Gente, eu estou dando muita ênfase a esse assunto, e quero dar muita ênfase a esse assunto aqui nessa noite, porque eu já tive assim a infelicidade de ir em alguns sepultamentos como ancião, ir em alguns sepultamentos, realizar até alguns sepultamentos de pessoas que eram adventistas do sétimo dia, e ouvir de familiares que estavam ali, adventistas do sétimo dia também, algumas colocações sobre a morte que me assustaram, que não iam com aquilo que Deus disse, mas sim com aquilo que Satanás afirmou. E quando eu estava preparando esse tema, eu pensei muito sobre isso. Eu espero que aqui na Igreja de Boa Esperança a gente conheça bem esse assunto, mas por via das dúvidas, eu gostaria de enfatizar muito bem esse assunto aqui nessa noite, e gostaria que você prestasse a máxima atenção, porque Satanás tem conseguido enganar até mesmo os próprios escolhidos, eleitos, e eu já vi isso acontecer, tá bom? Preste muita atenção então, porque para a gente falar sobre vida, sobre morte, a gente tem que entender uma palavrinha aqui muito importante que está nas Escrituras, que se chama alma. O que é uma alma? Se você nessa noite compreender bem o que significa a palavra alma, você não vai mais correr o risco diante da morte de, ao invés de crer na verdade de Deus, confessar a mentira de Satanás. Pega a tua Bíblia então e vamos entender muito bem nessa noite o que significa essa palavra alma. Abre aí primeiro em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7. Ah, Ciro, mas eu já conheço isso aqui até de cor. Já foi falado tantas vezes na igreja. E para que a gente vai ler isso aqui de novo? Sabe, queridos, há certas verdades que muitas vezes, se não forem reforçadas, correm o risco de cair no esquecimento. Tem professor aqui nessa noite, gente que trabalha na área de educação, Solana, já sabe disso, né, Solana? Tem certos conhecimentos que, se não forem repetidos, eles correm o risco de cair no esquecimento. Então vamos relembrar mais uma vez o que é alma, biblicamente falando. Vamos lá. Texto que fala da criação do homem, formação do homem. Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do quê? Do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o quê? O fôlego de vida. E o homem passou a ser o que então? Alma vivente. Muito bem. Esse aqui é o processo da vida. Pó da terra, mas fôlego de vida é igual a alma vivente. Agora vamos ver qual é o processo da morte. Vamos lá para Eclesiastes 12, verso 7. Eclesiastes 12, verso 7. Olha o processo da morte aí. Eclesiastes 12, verso 7. Amém? Todos acharam? 12, verso 7. Precisamos entender o que é vida e precisamos entender o que é morte.
Olha o processo da morte dele. Eclesiastes 2, 12, verso 7. Eu tenho algumas pessoas procurando. 12, verso 7. Acharam aí? 12, verso 7. Vamos lá então. E o pó volte para onde? Para a terra, como era. E o espírito volte para quem? Para Deus que o deu. Qual é o processo da vida então? Pó da terra, mais fôlego de vida, igual ao quê? Alma vivente. Qual é o processo da morte? O pó volta para onde? Para a terra. E o fôlego volta para onde? Para Deus. E a alma vivente, onde está agora? Não existe mais. Para existir uma alma vivente, que sou eu e você, a Bíblia nos considera uma alma vivente. Para existir uma alma vivente, tem que ter o quê? Pó da terra, mais fôlego de vida. No momento em que o pó volta para a terra e o fôlego volta para Deus, deixa de existir uma alma vivente. Então preste atenção, igreja. Nós não temos uma alma. Nós somos uma alma. Tem diferença? Ter de Tem ser. Tem diferença isso, sim ou não? Ter de ser. Tem diferença? Vou repetir. Nós não temos uma alma. Que quando você morre, essa alma sai por aí, vai viajar, vai para cá e vai para lá, não é? Assombração, já ouviu falar em assombração? Vai até puxar o pé de alguém por aí. Nós não temos uma alma que sai por aí quando a gente morre. Nós somos uma alma. E por que somos uma alma? Porque o pó e o fôlego ainda estão aqui. O dia que esse pó e esse fôlego se separarem naquilo que nós conhecemos como morte, então deixaremos de existir como uma alma vivente. E agora eu pergunto para a igreja: somos mortais ou imortais? Mortais. Por que somos mortais? Porque nós deixamos de existir. Porque em algum momento, se Jesus não voltar antes, o pó vai voltar para a terra e o fôlego vai voltar para Deus. E acabou. Alguém quer falar? Vira. Todos nós nascemos com direito à eternidade, só que perdemos ela ao Desobedecer. Havia uma condição para continuarmos sendo imortais. Deus falou. Qual era a condição? Obediência. Se forem obedientes, viverão para sempre. Mas se desobedecerem, perderão o quê? A imortalidade. Não aceitamos a morte de jeito nenhum. E olha aqui, a Bíblia vai falar um pouquinho mais sobre isso. Você está aí em Eclesiastes? Olha agora Eclesiastes 9, versículo 5, o que diz. Eclesiastes 9, versículo 5. Eclesiastes 9, versículo 5. Amém? Amém. Porque os vivos sabem que hão o quê? De morrer. Os vivos sabem que vão morrer. Mas os mortos não sabem de quê? Coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz aonde? No esquecimento. Será que Jesus falou alguma coisa sobre esse tema? Da imortalidade da alma? Abra a tua Bíblia agora em João 11. João 11.
E acompanha comigo a leitura a partir do versículo 11. Aqui é um episódio muito conhecido nosso, a ressurreição de Lázaro. Todos nós conhecemos bem. Mas vamos ver o que Jesus fala aqui sobre a morte. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Verso 12. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará o quê? Salvo. Jesus, porém, falara com respeito ao quê? À morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Verso 14. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Jesus comparou a morte ao quê, querido? A um sono. Sono. Quando você está dormindo, você tem alguma consciência do que está acontecendo ao redor de você? Não temos a menor consciência de nada na morte. Mas eu já ouvi pessoas dizerem assim, pessoas da nossa igreja dizendo assim: já está nos braços do Pai. Porque eles creem na imortalidade da alma. Por que eles creem nisso? Porque eles creem na imortalidade da alma. Agora, triste é ouvir de um adventista do sétimo dia essa expressão. Ouvir de alguém que acredita nisso, a gente até compreende. Mas ouvir isso de um adventista do sétimo dia, Está nos braços do Pai. está nos braços do Pai. Foi para um lugar melhor. Eu já ouvi essas frases. Eu já ouvi essas frases. Está na glória. Está nos braços do Pai. Está num lugar melhor agora. Sei do Abraão e sei lá mais o que. Gente, por favor, se depois desse estudo eu encontrar você no sepultamento, se você falar um negócio desse para mim, eu vou jogar você lá dentro da cova. O próprio Jesus disse: a morte é como um sono. Fala, meu querido. Mas é isso que você leu nos textos que a gente estudou aqui nessa noite? Tem gente que fala? Tem gente que fala. Mas o que a Bíblia fala? Hã? Morreu? Morreu. Não foi para lugar nenhum, não está em lugar nenhum, a não ser aonde? Na sepultura. Quem morre vai para a sepultura. Aguardar o quê? A ressurreição. Ou a primeira. Então, se eu digo, está na glória, está no inferno, está no purgatório, está sei lá onde, tem sentido ressurreição aí? Não, porque ele não morreu. Se eu já estou no céu, eu vou ressuscitar para quê, né, Ismael? Para que já estou lá no céu? Para que Jesus vai voltar? Gente, o que significa a palavra ressurreição? Ressurgir dos mortos. Se eu não morri, se eu só sair desse corpo e fui para um outro lugar aí, não sei aonde, ou vivo aí em algum lugar, não sei que lugar é esse, eu preciso ressuscitar? Vocês percebem aqui o primeiro grande perigo de crer nessa falsa doutrina da imortalidade da alma? Lançamos a ressurreição de Jesus por terra. A volta de Jesus. Para que Jesus precisou morrer, ir para uma cruz, ressuscitar? E para que ele vai voltar? Para que ele vai voltar? Se já está todo mundo lá com ele na glória.
Percebem como esse engano de Satanás é muito perigoso e não para por aí, gente. O engano de Satanás ele não para por aí. Olha o que diz ali. Somos mortais por natureza, mas podemos ser eternos pela graça. Se você teme a morte, saiba, Deus nunca planejou esse sofrimento para a sua vida. Se você perdeu alguém, Deus conhece sua dor e promete por fim o quê? A morte. Deus é muito bom, não é? Ele falou assim: se desobedecer vai o quê? Morrer. Mas ao mesmo tempo, em Gênesis 3,15, ele vai dizer assim: olha, eu vou mandar alguém, e depois João 3,16 vai dizer quem é esse alguém, que vai morrer no seu lugar, pelo pecado que você cometeu, pela sua desobediência, para que você possa ter direito novamente à vida eterna que um dia foi perdida no Éden. João 3,16, eu penso que vocês conhecem, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso se chama graça. Um favor imerecido, nem eu nem você merecíamos isso, mas Deus nos dá por amor e de graça. É um presente dado por Deus, e esse presente de Deus é para que possamos novamente ter acesso ao que perdemos no Éden, vida eterna, e aí sim, uma vida imortal. Amém? Próximo slide. Por que Deus fez isso? Por que Jesus morreu na cruz? Porque Deus não tem prazer em perder ninguém. Sabe qual é o desejo de Satanás? Que toda a humanidade se perdesse. Quem foi hoje lá no ponto de líderes, enquanto o nosso pastor presidente falava, eu até pensei assim, eu acho que ele estudou o tema do livro de esperança. Ele falou muita coisa que tem a ver com isso aqui. E uma das coisas que ele falou, por exemplo, é o ódio que Satanás tem pela humanidade. Sabe por que ele tem esse ódio tremendo pela humanidade? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. De Deus. E se ele pudesse, ele já tinha destruído todo mundo aqui. E estaria nesse mundo habitando somente com quem? Com os anjos caídos. Para ele, nós estamos aqui como intrusos. Desejo dele é que a gente já não existisse mais. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, falou: opa, não é assim que as coisas funcionam. Porque com amor eu os criei, e com benignidade eu os atraí. Esse é o amor de Deus. Nós só estamos vivos aqui hoje, nessa igreja, pelo amor e pela misericórdia do Senhor Jesus. Amém? Amém. Mas lá fora tem um inimigo, né? Que a Bíblia vai descrever como um leão que ruge, pronto para o quê? Para devorar. Próximo slide. Deus não está contra você, mas muitas vezes Satanás quer parecer fazer que ele está. Já ouviram pessoas falarem assim: eu não sei por que Deus fez isso comigo. Já ouviram essa frase? Sim ou não? Sim. Nossa, mas eu não merecia isso. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso com aquela pessoa tão boa ali? E aí parece que Deus está contra quem? Contra
para mim e você, mas Deus não está contando. Outro, Deus não quer punir a gente. Eu vim de uma denominação religiosa que a imagem que eu tinha de Deus era um Deus que punia, castigava. Se você fizesse algo fora da curva, Deus estava lá pronto para descer o cajado em você. Uma ideia errônea posta na mente do ser humano por Satanás. Porque quem realmente desejaria destruir a mim e a você é ele, e não Deus. Outra, Deus está lutando não para nos destruir, mas para quê? Para nos salvar. Quem está lutando para nos destruir? Satanás. Mas ele é terrível, ele consegue colocar na mente de muitos que é Deus quem está fazendo uma obra contra o ser humano, quando na verdade é ele. Próximo slide. A vida eterna não está em quem? O homem está em Cristo. Vamos ler esse texto aí. 1 João 5, verso 12. 1 João 5, verso 12. Perguntaram-lhe eles. Não, peraí, perdão. Estou errado aqui. João, perdão, estou em João. 1 João, perdão. 1 João é lá no finalzinho da Bíblia, tá, gente? Perto de Apocalipse. Diga, dona Márcia. 1 João 5,12. Olha o que diz aí. Aquele que tem o filho tem o quê? A vida. Aquele que não tem o filho de Deus não tem o quê? A vida. Então a vida eterna é quem? Jesus. A vida eterna é Jesus. E aqui está um grande perigo da doutrina da imortalidade da alma. Prestem atenção. Muitos creem que a alma não morre, só passa para um plano de vida superior, ou segue, quem sabe, um processo de reencarnação. Mas logo, se eu não vou morrer, já vou para um plano superior, ou passar por um processo de reencarnação, eu preciso de Cristo para ter vida? Sim ou não? Então aquele texto de 1 João 5,12 perde todo o sentido, porque ali diz que para mim ter vida só em Cristo. Não existe um outro processo que me dê a vida, só Cristo me dá a vida. E nesse processo que muitos creem, e a gente aqui está falando do Espiritismo com todo carinho pelas pessoas que lá estão, tem muitas pessoas sinceras. Eu mesmo venho de uma família católica espírita, mas a gente percebe que no Espiritismo Cristo se torna apenas um modelo do Espírito mais puro e evoluído que passou por essa terra. É só isso que Cristo veio dizer. Um modelo de um espírito evoluído, ou mais evoluído e puro que passou por essa terra. Não Deus, não o Salvador do mundo, mas apenas um modelo que vale a pena que eu e você possamos imitar. Estou falando mentira, Leandro? E aí, a verdade de que Cristo é a vida perde todo o sentido. Queridos, só Jesus dá a vida. Amém. Não existe um outro processo qualquer de purificação nesse mundo que vai me dar a vida. Porque a justiça do homem para Deus é o quê? Trapos de imundícia. Por mais que eu tente, por mais que eu me esforce,
nunca vai ser o suficiente para que eu possa chegar no céu. Nunca vai ser o suficiente. Se fosse, Cristo não precisaria ter vindo aqui morrer no meu e no seu lugar. Percebe o perigo dessa doutrina da imortalidade da alma? Ela joga o sacrifício de Cristo por terra, ela joga a vida que só Cristo pode oferecer por terra, e a maior vitória que Cristo teve, que foi vencer a morte na ressurreição, também acaba sendo jogada por terra. É uma doutrina extremamente perigosa. Próximo slide. A eternidade não é um lugar, é uma pessoa. Quem é a eternidade? Jesus. Por que ele é a eternidade? Próximo slide. Você pode ter perdido tudo, mas se tiver Cristo, você tem o quê? A vida eterna. Você pode ter perdido tudo, mas se você tem Cristo, você tem a coisa mais importante: vida eterna. Amém? Amém. O texto continua ali. Você pode ter se afastado, mas Cristo não se afastou de você. Gente, isso aqui é muito demais. Eu posso fugir, eu posso me distanciar, eu posso ir para um lugar mais longínquo que possa ter nessa terra. Quem sabe eu posso pegar até uma carona com Elon Musk um dia lá para Marte. Não é isso que ele deseja um dia alcançar? O Elon Musk quer chegar a Marte. Mas mesmo ali, Deus vai atrás de mim e de você. Amém. Amém? Isso é lindo demais. Deus, em outras palavras, Deus não desiste de nós. Amém. A gente desiste muito rápido às vezes das pessoas, sim ou não? Muito rápido às vezes a gente desiste de alguém. Ou porque é chato demais, ou porque é intrigante demais, enjoado demais, não sei o que demais. Não é assim? E o ser humano costuma descartar os outros assim muito rápido. Mas Deus não desiste de nós. Próximo slide. Deus julgará o mal, mas a misericórdia precede o fim. Onde tem justiça, existe o quê? Misericórdia. Onde abundou a lei, superabundou o quê? A graça. Queridos, uma outra coisa importante sobre essa questão da doutrina da imortalidade da alma, que o homem não morre. Se o homem não morre, não é necessário um juízo. É necessário? Para que existe o juízo? Você entende essa palavra juízo aqui? A maioria tem medo quando escuta essa palavra. Libertação. A maioria tem medo. Mas vamos entender um pouquinho essa noite o que tem a ver imortalidade da alma e juízo. Abre a tua Bíblia em Daniel 8, versículo 14. Daniel 8, 14. Daniel 8,14 é um texto que fala sobre a identidade da nossa igreja. Uma coisa que eu quero falar para você aqui essa noite, muito importante: a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem uma identidade profética. Ela não surgiu da cabeça de um ser humano qualquer. Ela foi concebida pelo próprio Deus.
santuário será o quê? Purificado. Acho que você já ouviu muito essa profecia na igreja. 2.300 tardes e manhãs. O que significa isso aqui? Deus estava mostrando para Daniel que haveria um juízo. Deus haveria de julgar o seu povo um dia. E dentro da cronologia de tempo profético, esse tempo, ele começa no ano de 1844. Vocês já ouviram alguma coisa a respeito disso? Creio que sim. Isso eu não vou me demorar muito por causa da hora. Mas a profecia de Daniel diz o seguinte, que em 1844, Deus lhe daria início a um juízo. Cristo passaria do lugar santo do santuário celestial para o lugar santíssimo, iniciando uma obra de juízo. Muitos acharam que essa data seria a volta de Jesus, se prepararam para isso, e Jesus não voltou, e aí aconteceu um grande desapontamento. Mas aqueles que continuaram estudando, o que aconteceu? Onde nós erramos? Porque os cálculos pareciam tão exatos e continuaram estudando, e Deus revelou então para aqueles que perseveraram no estudo das Escrituras que realmente tinha acontecido um evento com Jesus naquele ano, 22 de outubro de 1844. Naquele dia, naquele mês, naquele ano, tinha acontecido algo que tinha a ver com Jesus, mas não era a volta dele à terra, mas era a passagem dele do santo para o santíssimo. No santo ele estava só intercedendo pela humanidade, mas agora no santíssimo, além de interceder, ele inicia uma obra de juízo. A gente já vai explicar melhor o que é essa obra de juízo, mas antes de explicar, eu quero que você vá a 1 Pedro 4,17, porque ali tem uma informação muito importante, por onde ia começar esse juízo. 1 Pedro 4,17. 1 Pedro 4,17. Som. É lá no final da Bíblia, tá, gente? Primeira Pedro 4,17. Amém? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de quem? De Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então Deus deixou bem claro lá, olha, em 1844 vai se iniciar uma obra de juízo, e essa obra de juízo vai começar pela casa de Deus. Quem é a casa de Deus hoje, gente? Eu e você, a igreja. Então ele estava falando, através de Daniel, Deus estava falando, esse juízo vai começar pela igreja. Pela igreja. Por aqueles que são chamados de santos. E são chamados de santos por quê? Porque um dia creram em quem? Jesus. Em Jesus. E porque um dia creram em Jesus, o nome deles foi escrito aonde? No livro da vida do Cordeiro. Olha agora Apocalipse 20. Está pertinho aí de onde você está. Apocalipse 20. Vocês pensaram que a gente não ia abrir Apocalipse hoje, né? Apocalipse 20. Verso 11 e 12. 20,
11, 12. Qual é o títulozinho que está aí na tua Bíblia? Juízo de Deus. Então preste atenção aqui. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram o quê? Livros. Ainda outro livro. Que livro foi esse? O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então o juízo começa pela casa de Deus, por aqueles que são chamados santos, porque um dia creram em Jesus como seu Salvador, único e suficiente Salvador. E porque creram nele, os seus nomes foram escritos aonde? No livro da vida do Cordeiro. Mas será que esses nomes, ou será que alguns desses nomes ainda permanecem lá nesse livro? Por isso que há um juízo. Porque, infelizmente, muitos que um dia creram, se tornaram santos, povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, infelizmente, por alguma razão, se afastaram e abandonaram o quê? O caminho. E ao se afastarem da pessoa salvação e não retornarem, porque Deus vai atrás, sim ou não? Você se afasta, Ele vai atrás. Você se afasta, Ele vai atrás. Eu conheci um irmão que era campeão de rebatismo. O camarada já tinha saído da igreja eu não sei quantas vezes, e não sei quantas vezes ele tinha voltado. A última vez que eu tive notícia, ele estava na igreja, amém. Mas tem muitos, queridos, que vão sair para nunca mais. E aí nesse dia do juízo, veja bem, juízo não é para condenar. O juízo é o quê? Para salvar. Porque todos nós somos, embora o nosso nome esteja lá no livro, todos nós somos o quê? Pecadores. E tem um acusador lá dizendo, ó, Dona Márcia, pode entrar no céu não. Davi, olha a vida do Davi aí. Irmã Marisa, esquece. Bira, Ciro. Mas a Bíblia é muito clara. Aqueles que estiverem com Cristo, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém. Isso é o juízo. Deus vai olhar, Satanás vai acusar, e aí Deus vai falar assim para ele, Ana Márcia, nenhuma condenação há, apontando para você, para esta aqui, porque ela está em Cristo Jesus. O juízo é para absolver, é para libertar, não é para condenar. Percebe? Mas para que o meu nome possa estar no livro da vida, o que é necessário? E se eu cair, eu me arrependa Crer. e volte para... Crer e não me afastar da pessoa salvação, que é quem? Jesus. Se eu me afasto da igreja, se eu me afasto de Jesus, se eu vou embora, que risco eu estou correndo? Perder a De salvação. quem sabe não ter mais uma oportunidade de voltar e ter o meu nome o quê? Riscado. Riscado no livro da vida. Porque quando aparecer lá o nome do Bira e Satanás apontar para o Bira, ó, esse aí não merece. E aí Jesus vai olhar e vai falar, e nem eu posso fazer nada com ele, porque a minha graça não está sobre ele, porque ele mesmo dispensou a minha graça. Gente,
Deus que vai tirar eu e você do céu. Somos nós mesmos. Somos nós mesmos que vamos fazer a escolha de sair de lá, não entrar lá. A graça está disponível a todos. Aqui nessa noite, a graça está disponível a todos. Mas se você rejeitar essa graça, no dia que o seu nome passar, e esse juízo já começou pela casa de Deus, começou pelos que já morreram no Senhor e vai chegar até quem? A nós. E se o dia que chegar até nós não estivermos sobre a graça, infelizmente o meu nome e o seu vai ser riscado no livro da vida do Cordeiro. Pode falar, né? Não estou entendendo, né? Jeremias 17 fala que o Senhor, aqueles que abandonam o Senhor, se afastam dele, ele diz o nome que Escreve aqui. Não entendi. Desculpa, o pessoal está falando tão baixo. aqueles que abandonam o caminho do Senhor, ele risca o nome do livro da Bíblia e escreve no chão da areia. E o que vai acontecer com o nome escrito na areia? Essa ilustração foi bem colocada, hein? Foi bem colocada. É exatamente isso que acontece. É exatamente. Mas exatamente isso. Obrigado pela contribuição, irmã Terezinha. Mas olha só, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. É mais fácil se salvar do que se perder. Ciro, como assim? É mais fácil. Gente, Deus coloca o céu inteiro à minha e à sua disposição. O céu inteiro está à minha e à sua disposição para que possamos alcançar a salvação. Amém. Pessoas alcançaram a salvação no último minuto, no último fôlego de vida. Tomaram a sua decisão. Ladrão na cruz, a gente conhece bem essa história. O ladrão na cruz, no último fôlego de vida. Isso mostra que Deus não desiste de nós e que a gente só vai se perder se a gente fizer muita força para isso. Fala, meu irmão. Amém. 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 Mas por você saber disso, você vai esperar chegar à morte para tomar sua decisão? Por que não? Porque de repente ela pode vir tão rápido que você não vai ter tempo para não. Passa o próximo slide, por favor. Cadê? O Dimar. Imagine um universo sem violência. Já imaginaram? Quem quer estar lá? Sem câncer, sem depressão, sem funerais, sem saudade. Isso só é possível porque existe um juízo. Porque o objetivo maior desse juízo é eliminar o mal para sempre. Eliminar o mal para sempre. Deus quer salvar a mim e a você e quer extinguir o mal. Mas eu e você temos que fazer a nossa parte. Esse mundo
é como um prédio que foi condenado pela Defesa Civil. Já viram um prédio condenado pela Defesa Civil? Que eles vão lá e botam uma opção de fita assim, e você não pode, já viu? Sim, você não pode nem chegar perto. Condenado pela Defesa Civil. Se está condenado é porque aquele prédio, qualquer hora, vai acontecer o quê? Cair. É desabar. Então Deus está falando para mim e você o seguinte: olha, esse mundo é um prédio condenado pela Defesa Civil. Portanto, saia dele, povo meu. Ele não vem para destruir eu, você, não. Ele vem para destruir o prédio, mal, o pecado. Mas se você estiver lá dentro do prédio quando ele vier destruir, o que vai acontecer? Vai morrer junto. Mas infelizmente tem muita gente que não quer sair do prédio. Percebe? O prédio é o pecado. O prédio é o pecado. Deus vem para destruir o pecado. Mas se alguém estiver agarrado a ele, infelizmente, aquele prédio que quando desabar, se você estiver lá dentro, você vai desabar junto com ele. Queridos, vamos sair desse prédio, né? Deus está falando, saia desse prédio. Próximo slide, por favor. A misericórdia que chama pelo seu nome hoje. Isso aqui é muito importante. Deus está mandando você sair do prédio hoje. Que às vezes a gente pensa assim: peraí, eu ainda tenho algumas coisas para resolver aí na minha vida, e ainda não dá para sair do prédio não. Mas você sabe que hora o prédio vai desabar? Eu também não sei. Por isso que Deus está dizendo: saia do prédio hoje. Se hoje ouvistes a sua voz, não endureçais o vosso coração. 2 Coríntios 6:2 diz: hoje, agora é o dia, é o momento da salvação. Próximo slide. Cristo está chamando você o quê? Gente, para quê, gente? Perdoar seus pecados, te dar uma nova vida, garantir sua eternidade e para escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Amém? Amém. Onde os apóstolos chegaram tudo animadinho: Senhor, sobre a tua autoridade expulsamos demônios, curamos os enfermos, fizemos o paralítico andar, o morto ressuscitar. Aí Jesus olhou para aquela alegria toda e falou assim: mais importante do que tudo isso aí é que vocês têm o nome de vocês escrito no livro da vida do Cordeiro. Próximo slide, irmão. Jesus está dizendo: eu te dou a vida eterna. Basta o quê? Me receber. Próximo slide. A misericórdia está diante de você. A porta da vida eterna está aberta agora. Olha o que diz esse texto aqui, Hebreus 4. Abra a tua Bíblia em Hebreus 4. Hebreus 4. Não vai embora ainda, hein? Não vai embora. Ops, volta aqui, menina. O mais importante vai vir agora. Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado.
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Sabe o que esse texto de Hebreus quer dizer? A porta da graça ainda está aberta. Mas um dia essa porta vai o quê? Se fechar. Se fechar. O grande poder político religioso que já está regimentando as suas forças sobre a bandeira da imortalidade da alma e da santidade do domingo, vai formar a base para o engano no tempo do fim. Deus, já prevendo isso, Ele separou um povo, um movimento profético, para que desse uma última mensagem de advertência ao mundo. E a gente vai encerrar com essa mensagem. Apocalipse 14. Verso 6. Essas mensagens nós conhecemos como a tríplice mensagem angélica, porque é a mensagem de 3 anjos. Anjos na Bíblia anjo significa mensageiro. Esse anjo aqui sou eu e você. É esse movimento que Deus deixou para o último momento da história aqui dessa terra, para dar essa mensagem, para que essa Babilônia que vai se formar com esses dois últimos grandes enganos, possa sair de lá enquanto a porta da graça ainda está aberta. Que mensagens são essas? Verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. O que essa mensagem quer dizer? Gente, se vocês estão na mentira, no engano, na falsidade, a porta da graça ainda está o quê? Aberta. Segunda mensagem, verso 8. Seguiu-se outro anjo, segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Primeira mensagem: a porta da graça ainda está aberta. Saia do erro, saia do engano. Babilônia vai ser destruída. E a última mensagem, Apocalipse 14, verso 9. Seguiu-se a estes outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A porta da graça ainda está aberta. Saia da falsidade, saia do erro, saia da mentira. Quem não sair de lá vai beber do cálice da ira de Deus. Quem tem que proclamar essa mensagem? Nós. Que igreja é essa? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Queridos, não somos mais uma igreja no meio de milhares de igrejas que existem por aí. Por favor, tem gente dizendo assim: eu vou para a Universal, eu vou para não sei aonde, eu vou não sei para onde.
Jesus atua nessas igrejas também. Mas Jesus tem uma única igreja. O Apocalipse só fala de duas igrejas: a verdadeira e a falsa. Se você conhece a verdade, meu irmão, se você sabe qual é a vontade de Deus para a sua igreja, não há desculpa. Não haverá desculpa para mim e para você, se trocarmos a verdade pelo erro. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas se já não somos mais ignorantes, eu vou para lá porque fala de Jesus também, eu vou para cá porque fala de Jesus também, mas a grande pergunta é: nos tornaremos indesculpáveis diante de Deus se um dia trocarmos a verdade pelo erro? Porque a nossa missão não é trocar a verdade pelo erro, mas é ir atrás de quem está no erro e fazer o quê? Trazer para a verdade. Essa é a missão da nossa igreja: trazer quem está no erro para a verdade. E eu encerro aqui com o livro Grande Conflito, página 244, que diz o seguinte: com dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás enredará as pessoas em seus enganos. Quem vai poder ir lá fora dizer para essas pessoas que essas duas doutrinas que eles têm defendido não é a verdade de Deus, mas a mentira de Satanás? Sou eu e você. Deus nos separou para cumprirmos uma missão. Temos que levar esse evangelho. Esse é o evangelho eterno, o evangelho da verdade, o evangelho que salva. E se você continuar lendo Apocalipse, logo a seguir, Apocalipse 14, já vai falar que Jesus está voltando. Sabe o que isso significa? Que depois desse movimento aqui, nosso, não existirá outro para levar a verdade. Após isso aqui, já é Jesus voltando nas nuvens do céu. Somos o último movimento profético nessa terra hoje, para levar a verdade, para tirar aqueles os sinceros que ainda estão em Babilônia e trazerem eles do erro para a verdade. Por favor, querido irmão e querida irmã, nunca troque a verdade pelo erro. Nunca troque a verdade pelo erro. Hoje é o dia da salvação e eu tenho que terminar com esse apelo, porque Jesus está voltando. Nós não temos condições de ganhar a salvação pelos nossos próprios esforços. Só ganhamos essa salvação pelos méritos de quem? De Cristo. E ao recebermos esses méritos, por crermos nele e entregarmos a nossa vida a Ele, que Ele então escreve o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Quantos querem ter o seu nome lá escrito nessa noite? Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar.